Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive? Hoje, vamos desbravar o mundo da liderança, mas não de qualquer jeito, não. A gente vai se aprofundar na liderança ética e servidora. Inspirada no livro do Josué Tulliano da Silva. Isso aí. E sabe o que é mais bacana? O livro não fica só na teoria, ele traz a experiência de 20 anos do Josué dentro dos institutos federais aqui no Brasil. É aprendizado de quem realmente está na linha de frente da educação. E olha só, gente, o livro já começa com uma ideia que me chamou muita atenção. O Josué, ele fala dos líderes como servidores da educação. Ou seja, pessoas que estão ali para servir a sociedade de verdade. Verdade. E ele bate muito na tecla da ética, principalmente quando a gente pensa nos desafios que a gente enfrenta, né? Tipo a corrupção, a burocracia. E ele vai além, sabe? Mostrando a importância da participação de todos nas decisões. Imagina só, uma liderança onde todo mundo tem voz ativa. E tem também um ponto forte sobre o crescimento pessoal, sabe? Aquela busca por sempre melhorar. Fiquei impressionado com essa visão humana da liderança. É mesmo. E para a gente entender melhor de onde surgiu essa ideia, o livro, ele nasceu da experiência do Josué como reitor pro tempore do IE Farroupilha. Lá no Rio Grande do Sul? Lá no Rio Grande do Sul. Ele viu a necessidade de preparar novas lideranças para os institutos federais e esse livro funciona como guia prático, sabe? Com dicas para aplicar a liderança ética e servidora na educação. E aí entra a parte histórica, né? O Josué, ele relembra o Platão, que lá no século IV você já falava das 4 virtudes de um líder ideal: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Mas hoje em dia, a gente define liderança como a capacidade de influenciar e inspirar as pessoas, né? Exato. E o Josué defende que qualquer pessoa tem potencial para ser líder. O que realmente importa é a vontade de desenvolver essa capacidade. Para ele, o segredo está em se conhecer e agir com ética. O que é fascinante no livro é justamente essa ênfase na conduta ética como base para uma liderança verdadeira. E ele traz o conceito do James Hunter, do livro Monge e o Executivo, que coloca os grandes líderes da história como aqueles que serviram aos outros. É de fazer a gente refletir, né? Total. E aí ele conecta essa ideia com a gente, educadores, né? Nós também somos servidores da educação e a nossa missão é servir a sociedade. Ele reforça a importância de tratar todo mundo com respeito, afinal a gente colhe o que planta, né? Essa ética da reciprocidade é fundamental. E tem aquela ideia de que a gente nunca deve parar de aprender e crescer, né? E usa a metáfora da escada, onde cada um aí está subindo no seu ritmo. Comparar com os outros não faz sentido. O importante é buscar ser melhor do que a gente era ontem. Sensacional essa metáfora. E aí o livro parte para a prática, sabe? Ele fala sobre como dar e receber feedback, como organizar o tempo, como delegar tarefas. Tudo com foco na liderança ética e servidora. E a parte sobre feedback me chamou a atenção, viu? Ele mostra que feedback não é só apontar erros, mas ajudar a pessoa a crescer. Ele dá dicas valiosas, como começar pelos pontos positivos, depois mostrar o que precisa melhorar de forma construtiva e, por fim, demonstrar confiança na capacidade da pessoa de evoluir. Verdade. E ele também fala da importância de saber receber feedback, né? Escutar com atenção, tentar entender a perspectiva do outro. É um aprendizado para os dois lados. Né? E aí chegamos na questão do tempo, que para ele está diretamente ligada à liderança. Se você não consegue organizar seu próprio tempo, como que você vai liderar outras pessoas nesse sentido, né? E para isso, ele apresenta o famoso princípio de Pareto, né? A regra 80-20. Ele explica que 80% dos resultados que a gente obtém vem de apenas 20% das nossas ações. Ou seja, se você tem 10 tarefas para fazer, 2 delas são as mais importantes e devem ser priorizadas. Sem esquecer da matriz GUT, que nos ajuda a definir o que é mais urgente, o que é mais importante, né? Isso, a matriz GUT é uma ferramenta poderosa. Ela leva em conta a gravidade, a urgência e a tendência de um problema, ajudando muito na hora de priorizar as tarefas. O ponto principal tempo é uma questão de escolha, né? A gente sempre dá um jeito de fazer o que é realmente importante. Ele até usa exemplos do dia a dia para ilustrar essa ideia, né? Quando a gente está com dor de dente, a gente corre pro dentista, né? Quando a gente se apaixona, a gente muda tudo para ficar com a pessoa amada. A gente sempre dá um jeito pro que realmente importa. Verdade. Exatamente. E ele alerta pra gente não deixar a vida passar correndo atrás só do trabalho. É preciso ter tempo pra família, pra cuidar da saúde, pra fazer o que a gente gosta. Para ilustrar como pequenas mudanças podem gerar grandes impactos, ele usa o efeito borboleta, né? Aquele que diz que o bater de asas de uma borboleta no canto do mundo pode causar um furacão do outro lado. É isso aí. Pequenas ações, ao longo do tempo, podem causar grandes transformações. E aí ele cita o Stephen Covey, autor do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que também defendia a importância de focar no que é realmente importante. E para finalizar essa parte sobre
gestão do tempo, ele sugere a técnica dos blocos de tempo, né? Que consiste em reservar um período, tipo 1 hora, para se dedicar a uma tarefa específica, desligando o celular, a internet, tudo que possa distrair. Foco total. E falando em ter mais tempo e desenvolver a equipe, a delegação é fundamental, né? O livro explora bastante esse ponto. Um bom líder sabe dividir tarefas, sabe dar espaço para o time crescer. E sabe o que ele observou? Muitas vezes, pessoas que são excelentes na execução de tarefas, elas são promovidas a cargos de liderança. Mas não sabem como lidar com essa nova função. Acabam centralizando tudo e se afogando em trabalho. Verdade, é verdade. E aí ninguém se desenvolve, a equipe fica desmotivada, o trabalho não flui. Delegar é confiar, é dar oportunidade para que cada um mostre o seu potencial. Mas ele faz um alerta importante, né? Delegar não é simplesmente jogar a tarefa para outra pessoa. Pronto. O líder precisa acompanhar, precisa orientar, precisa dar suporte. E se algo der errado, a responsabilidade ainda é dele. Exatamente. É preciso encontrar o equilíbrio entre autonomia e controle. O livro usa a imagem do triângulo da delegação para ilustrar isso. Interessante. A gente tem a responsabilidade que sempre fica com o líder, a autoridade que ele delega e o controle que ele precisa manter. E para quem está começando a delegar, ele dá a dica de começar por tarefas mais simples, né? Aumentando a complexidade aos poucos, conforme a equipe vai se desenvolvendo. Ele lembra que errar faz parte do processo de aprendizado, né? O importante é saber lidar com o erro, dar feedback construtivo e aprender com a experiência. Exato. E, por falar em aprendizado, o livro mergulha num tema crucial para a liderança, a ética. Sim. E ele aborda a ética de forma prática, sabe? Trazendo exemplos de conflitos éticos que gestores enfrentam no dia a dia, né? Lidar com reclamações, mediar conflitos, tomar decisões justas, evitar favoritismo, orientar a equipe sobre conduta ética. São situações que exigem muita atenção. Ele coloca a ética como um dos pilares da liderança, né? Sem ética não existe liderança verdadeira. E ele faz questão de diferenciar a ética de moral, de caráter. Sim. Ele explica que o caráter é formado pela soma dos nossos hábitos, né? A ética está ligada ao nosso modo de ser e pensar, e a moral tem a ver com as normas, com os costumes que a gente segue. Interessante essa distinção. Ele coloca em pauta um problema grave que a gente enfrenta no Brasil, né? A corrupção. E destaca que a falta de ética atinge tanto o setor público quanto o privado. Um ponto que me chamou a atenção foi a ênfase que ele dá à importância de discutir ética na educação, sabe? Abordar temas como bullying, cola, plágio, desrespeito, para a gente formar cidadãos mais conscientes, mais íntegros. Sem dúvida, a educação tem um papel fundamental nisso. E ele apresenta vários exemplos de conflitos éticos que acontecem nas escolas, né? Um professor que quer revistar os alunos porque algo sumiu da sala, um professor que se envolve com uma aluna, um servidor que recebe presente de fornecedor. São situações delicadas que exigem dos gestores uma postura ética impecável, né? E muita sabedoria para encontrar soluções. E para cultivar essa cultura da ética, ele oferece várias sugestões. Que tipo de sugestões? Respeitar as diferentes opiniões, incentivar a participação da comunidade escolar nas decisões, dar o exemplo com atitudes éticas, ser transparente na gestão, criar um ambiente de respeito e diálogo, oferecer cursos sobre ética, ter um código de conduta. Nossa, bem completo. E ele conecta a ética com a participação da comunidade nas decisões, né? Ele menciona a crise de representatividade que o Brasil viveu em 2013, com as manifestações nas ruas, como exemplo da necessidade da gente ouvir mais as pessoas. E como isso se aplica aos institutos federais? Ele defende que os institutos federais também precisam se abrir para a comunidade, serem mais transparentes, ouvirem o que as pessoas têm a dizer. Afinal, a gente faz parte do serviço público e nossa missão é servir a sociedade. Ele coloca a gestão participativa como um caminho para isso, né? Quando a comunidade escolar participa das decisões, se sente parte do processo. E ele lembra que a Constituição Federal garante essa participação na educação. E aí ele explica o papel dos conselhos, comissões, colegiados, né? Que são os espaços onde essa participação acontece. São fóruns para discutir os problemas da escola, buscar soluções em conjunto. Ele fala do Conselho Superior, que é o órgão máximo de decisão nos institutos federais, né? E destaca a importância de ter representantes dos alunos, dos professores, dos técnicos administrativos e da comunidade externa nesse conselho. Esses conselhos são fundamentais para a gestão democrática, né? É onde a gente coloca em prática a ideia de que a educação é um direito de todos e que todos devem ter voz.
E já que a gente está falando de decisões, ele nos leva para o tema do planejamento, né? Para ele, o planejamento é essencial para a gente saber onde a gente quer chegar. Ele defende a importância de ter um plano, de definir objetivos, metas, ações, para a gente não ficar à deriva. E ele ressalta que o planejamento não pode ser feito só pelos gestores, né? Não. É preciso ter a participação da comunidade escolar, para que as pessoas se sintam parte do processo, se comprometam com os resultados. Ele sugere começar o planejamento com um diagnóstico, né? E levantar dados, informações para entender a situação atual da escola e, com base nesse diagnóstico, definir as metas, as ações, os responsáveis, os prazos. Ele apresenta o ciclo PDCA como uma ferramenta para organizar o planejamento, né? Planejar, desenvolver, checar e agir. E destaca que o planejamento deve ser simples, fácil de entender, fácil de acompanhar, para que todos possam participar. Ele defende o uso de indicadores, gráficos, tabelas para acompanhar o andamento das ações, né? E que esses indicadores estejam visíveis para toda a comunidade escolar, no site da instituição, por exemplo. Transparência total. Ele conecta o planejamento com os documentos da escola, né? O projeto político-pedagógico, o plano de desenvolvimento institucional, os relatórios da comissão própria de avaliação, para que tudo esteja alinhado, caminhando na mesma direção. Ele fala da importância de definir prioridades, né? Não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo e de saber diferenciar o que é prioridade do que é rotina. Para finalizar essa parte sobre planejamento, ele reforça a importância de ter metas claras e mensuráveis, né? Sim. Para que a gente possa avaliar se a gente está no caminho certo, se a gente está alcançando os resultados esperados. E aí ele nos leva para um tema fundamental para a gestão democrática. E transparência. Ele fala da Lei de Acesso à Informação, que garante a todo cidadão o direito de ter acesso às informações públicas. Ele defende que a transparência é fundamental para construir um ambiente de confiança, né? Para que as pessoas saibam o que está acontecendo na escola, como o dinheiro está sendo usado, quais decisões estão sendo tomadas. E ele dá exemplos de como a gente pode ser mais transparente na gestão, né? Publicando as informações no site da escola, usando e-mail para comunicar as decisões, divulgando os relatórios dos conselhos, colegiados, usando as redes sociais para interagir com a comunidade. Ele fala da importância de ter uma política de comunicação clara, eficiente, né? Para que a informação chegue a todos de forma fácil e transparente. E ele destaca que a transparência não se resume a evitar a corrupção, né? Não. É sobre criar um ambiente mais democrático, onde todos se sintam parte da escola. E aí ele parte para um tema que todo gestor conhece bem, as reuniões. Ele comenta que a gente passa boa parte do nosso tempo em reuniões e que elas podem ser um grande desperdício de tempo e dinheiro se não forem bem organizadas. Verdade, ele dá várias dicas para a gente ter reuniões mais produtivas, né? Começando pela preparação. Escolher um bom ambiente, definir os objetivos da reunião, preparar a pauta com antecedência e enviar o material de apoio para os participantes. Ele também fala da importância de ter um coordenador para conduzir a reunião, né? Para garantir que os objetivos sejam alcançados, que o tempo seja bem utilizado, que todos tenham oportunidade de falar. E ele dá dicas de como lidar com os diferentes tipos de participantes, né? Os que falam demais, os que se distraem, os mais tímidos. O importante é criar um ambiente de respeito, de colaboração, onde todos se sintam à vontade para participar. Ele ressalta que o objetivo da reunião é encontrar soluções e tomar decisões, né? Sim. E isso só acontece quando a gente escuta o que os outros têm a dizer, debate as ideias e busca o consenso. E partindo para um tema importante para entender a estrutura dos institutos federais, ele explica o papel da reitoria e dos campi. A reitoria é responsável pela gestão geral da instituição, enquanto os campi têm autonomia para gerir suas atividades dentro das diretrizes da reitoria. Ele deixa claro que a reitoria precisa dar suporte aos campi, né? Oferecer capacitação, compartilhar boas práticas, garantir que todos tenham acesso às informações, aos recursos necessários. E a comunicação entre a reitoria e o campi é fundamental, né? Para que as decisões sejam tomadas em conjunto e para que todos estejam alinhados com os objetivos da instituição. Ele destaca o papel do colégio de dirigentes, um fórum onde os diretores dos campi se unem com o reitor para discutir os problemas, as soluções para a instituição, né? É um espaço para compartilhar experiências, aprender uns com os outros e tomar decisões em conjunto. E aí chegamos a um tema central para qualquer instituição, papel dos servidores públicos. Ele nos lembra que a nossa missão é servir a sociedade e que isso significa agir com ética, com respeito, com compromisso, buscando sempre a excelência no serviço que a gente presta. Ele nos recorda que a gente é regido pela Lei 812, que define os nossos direitos e deveres como servidores públicos, né? E destaca a importância da gente conhecer essa lei,
para saber o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Ele critica a burocracia, que muitas vezes nos impede de prestar um bom serviço, né? E a falta de respeito com o cidadão, que muitas vezes é tratado com indiferença nos órgãos públicos. Ele defende a valorização do servidor público, né? Que precisa ter boas condições de trabalho, salários justos, oportunidades de crescimento para poder prestar um serviço de qualidade para a sociedade. E ele conecta essa ideia com a realidade dos institutos federais, né? Afinal, eles têm a missão de oferecer educação profissional de qualidade para a população, e isso só é possível com servidores motivados e comprometidos com a causa da educação. E por falar em institutos federais, ele fala da transformação que eles passaram nos últimos anos, né? Saíram de escolas técnicas e se tornaram instituições de ensino superior com a missão de oferecer cursos técnicos, graduação e pós-graduação. Ele faz um resgate histórico dessa transformação, né? Começando lá em 1909 com as escolas de aprendizes artífices e mostrando como essa estrutura foi evoluindo ao longo dos anos até chegarmos aos institutos federais que a gente conhece hoje. É uma história fascinante. E ele destaca os desafios que essa transformação trouxe, né? A necessidade de integrar diferentes culturas, de adaptar a estrutura, de formar novas lideranças, de garantir a qualidade do ensino em todos os níveis. Mas ele também ressalta a importância dos institutos federais para a educação brasileira, né? Eles têm um papel fundamental na formação de profissionais qualificados, no desenvolvimento social e econômico do país e na democratização do acesso à educação. E ele conclui essa parte histórica falando da expansão da rede federal, né? Que nos últimos anos abriu novos campi em todo o país, levando a educação profissional para regiões que antes não tinham acesso. Uma expansão que trouxe muitos desafios, mas que também representa um avanço enorme para a educação brasileira. E para fechar o livro com chave de ouro, ele volta ao tema da liderança ética e servidora. Ele reforça a ideia de que qualquer pessoa pode ser líder, né? A liderança não é um dom, mas uma habilidade que a gente pode desenvolver. E a base da liderança está no caráter, na ética, no compromisso com o bem comum. Ele nos lembra de grandes líderes da história, né? Jesus, Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, pessoas que inspiraram multidões com sua conduta ética e seu compromisso com a justiça social. Esses exemplos nos mostram que a liderança ética e servidora é possível, né? E nos inspiram a buscar sermos líderes melhores no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa comunidade, no nosso trabalho. E para nos ajudar nessa jornada de desenvolvimento como líderes, ele dá algumas dicas importantes, né? Olha só. O primeiro passo é se autoconhecer, identificar os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. Depois a gente precisa traçar metas de desenvolvimento, ter disciplina para mudar nossos hábitos, buscar conhecimento, se conectar com o que está acontecendo no mundo. Ele nos incentiva a ter uma postura proativa, né? A não esperar que as coisas aconteçam, mas a ir lá e fazer acontecer, a ser protagonista da nossa própria história e da história da nossa comunidade. E para isso é fundamental se manter atualizado, né? Ler, estudar, se informar, para ter uma visão crítica da realidade e contribuir para a construção de um mundo melhor. E ele termina o livro com uma mensagem de esperança, né? Nos mostrando que a gente pode sim fazer diferença no mundo se a gente agir com ética, com amor, com compaixão, com a vontade de construir um futuro melhor para todos. O que você achou dessa viagem pela liderança ética e servidora? Deu pra gente mergulhar fundo nos conceitos, nas histórias, nas reflexões do Jesué Graciliano da Silva, né? Com certeza. E o mais legal é que o livro não é só teoria, né? Ele traz a experiência prática de quem tá lá na linha de frente da educação, nos institutos federais. Exatamente. O que fica pra gente é a mensagem de que a liderança não é um dom, mas uma escolha. A gente pode escolher ser chefe ou líder, a gente pode escolher servir a nós mesmos ou servir ao próximo, a gente pode escolher reclamar dos problemas ou buscar soluções. A escolha é nossa. E a gente espera que esse mergulho profundo tenha te inspirado a trilhar o caminho da liderança ética e servidora. O mundo precisa de líderes que inspirem, que transformem, que façam a diferença. E, para quem quiser se aprofundar no assunto, foi a dica para ler o livro Liderança Ética e Servidora, do Jesué Graciliano da Silva. Vale muito a pena. Com certeza. E a gente se encontra no próximo mergulho profundo, aqui no The Deep Dive. Até lá. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.